Meio de tabela, sempre falei isso. Agora, eu vou falar uma Sempre coisa falei pra isso. vocês, hein? Botafogo tá 1 ponto da zona de rebaixamento. O Botafogo tá ligando o Wi-Fi, hein? Olha, Botafogo. Olha, Renato. E olha quem tá atrás, olha hein? Olha o Renato genérico aí. Aí, ó. O Renato genérico aí. Olha ali, ó. Tabela na tela. Aí. 1 pontinho, hein? 1 pontinho. Olha a zona ali. Tá ligando o Wi-Fi na zona, hein? É aquele cara que costuma ir na zona sempre. Chega lá já... Quê? Vai na zona sempre quando a esposa leva ele lá, vamos ver. Chega lá, leva Faz lá o isso telefone não, já liga o Wi-Fi direto, ó. O telefone já liga o Wi-Fi direto. Quando vê que já... Ih, rapaz, deu ruim. Deu ruim. Precisa nem pedir a senha, né, pai? Precisa nem pedir a senha. Ô, Elan. Ah, O Elan, posso dar uma informação aqui rapidinho por favor, sobre Raíza. isso aí que o Papa falou em relação ao Botafogo? Prioridade. Pode, Raíza. Conversei com uma pessoa lá do Botafogo sobre essa situação, né? Me falaram que o trabalho do Renato Paiva segue prestigiado, o Botafogo não precisa boa! da troca nesse momento, e que há muitas queixas em relação ao VAR, tá? O entendimento internamente no Botafogo é que todas as decisões foram contra o Botafogo. Eles reclamam de pênalti no Igor Jesus contra o Palmeiras. Vai ter inteligência artificial de novo. Igual do Arias ali, né? Pênalti, Pô, pênalti, o o pênalti lá sobre o brincadeira, Cuiabano né? com São Paulo e o VAR revertendo. Eles destacaram que teve um gol com empurrão do Hulk no jogo lá contra o Atlético Mineiro, enfim. Então, assim, há muitas queixas o do último final de semana? ao VAR, internamente. É, isso mesmo. Ó, então louco. O gol do Atlético foi legal. Gol com empurrão numa defesa no jogo contra o Atlético Mineiro. No mesmo jogo, o Hulk e o Danilo ambos se agarraram, mas só o Hulk deu um soco. Enfim, muitas queixas em relação ao VAR. Em breve a gente deve ver aí o Botafogo se manifestando, mas o Botafogo sente que está sendo, neste início de Campeonato Brasileiro, muito prejudicado pela arbitragem. Todos os times Então estão... Tem erro pra todo quanto é lado. É muito chorão esse Então Botafogo. tá, né? O do É um Cuiabano, chororô, meu o do irmão. Cuiabano eu falei aqui, o Botafogo tem razão, porque o árbitro marcou o pênalti no campo e o VAR foi interferir num lance interpretativo. Tem toda a razão. Mas assim, não é só o Botafogo que tá sendo Mas prejudicado. logo depois, no gol do São Paulo, eles se deram bem, né? Porque não teve Cara, nenhuma mas tá- participação do Exato, cara teve aí. isso também. Compensou, deu Mas é 5 muito minutos doloroso. depois. Grenal, pênalti pro Grêmio, não dado. São Paulo e Santos, pênalti pro São Paulo, não dado. Esse jogo do Atlético Mineiro aí, eles estão falando desse lance do Danilo, o Danilo dá uma pancada no Hulk também. O Hulk só revida o que aconteceu, entendeu? Então assim, Ó, Fernanda falou que sim. é sério, é verdade, pô. Assistir o jogo, é só olhar. Sem clubismo. E a gente pode ficar aqui elencando vários e vários lances que a gente vai ter discussões aqui. O Fluminense ontem, foi prejudicado. Foi Pelo amor pênalti de no Deus, Arias. né? E o pênalti não foi dado. Então, assim, gente, o problema não é time A, B, C ou D. É a arbitragem do futebol brasileiro que é horrorosa. Eles são fraquíssimos. E não tem teoria da conspiração que é pra fulano, que é pra ciclano. Eles são horrorosos. Enquanto não profissionalizarem os árbitros decentemente, não que o árbitro seja bombeiro e árbitro, Uber e árbitro, qualquer outra profissão e árbitro, não adianta. O cara tem que ser focado 100%, porque isso é muito sério. Porque isso decide campeonatos, porque isso decide, inclusive, premiações milionárias. Isso é uma afronta com o torcedor, que às vezes paga um ingresso caro e vê o seu time sendo prejudicado por conta de um erro de arbitragem. Tem tantas camadas que eu posso reclamar aqui e o futebol brasileiro não avança, porque a CBF não dá condições decentes para esses Ô, árbitros. Pedrosa, com esse tipo de erro, como que aconteceu também no pênalti lá não marcado sobre o Arias, que o VAR nem chamou, só tem duas hipóteses. Só tem duas opções, você até mencionou as duas, que são essas aqui. Ou tem má intenção, ou os caras são muito ruins. Como para falar em má intenção, como para falar em teoria da conspiração, a gente tem que ter provas, e ninguém tem prova, né? Só especulação. Eu não acredito nesse troço, a não ser que você me prove, que alguém mostre alguma prova sobre isso. Como a gente não acredita que haja má intenção, então a conclusão é uma só. Só tem essas duas hipóteses. Os caras são ruins, mas são muito ruins. A falta de critério é absurda, né? Você vê um pênalti marcado ontem, foi pró Mirassol contra o Juventude. Sim. Um pênalti assim absurdamente marcado, num toque absolutamente involuntário, na linha da grande área, num chute do jogador do Mirassol que bateu no braço, resvalou no braço do jogador do Juventude que não tinha onde botar o braço. Pênalti. Aí o cara vai e agarra intencionalmente o Arias,
para evitar o gol, O giro. né? Que aquilo ali é uma coisa intencional para evitar o gol, que é a situação clássica da penalidade máxima. O que é penalidade máxima? É a máxima punição que você pode dar a um atleta ou a um time, né, num jogo de futebol. É um tiro frontal direto da marca do pênalti, para sair o gol, né? Para punir o time que cometeu uma falta, para evitar um gol. E aí o cara não marca. Pensam 500 vezes. Aí o VAR fica discutindo um com o outro. Ah, foi, não teve. Impacto o quê, porra? Ah, teve impacto, não teve impacto. Que impacto é esse, cara? O cara mete a mão, puxa o Arias pelo peito, puxa pela camisa. Puxou. Eu detesto esse negócio de ficar reclamando disso. Camisa. O Fluminense empatou porque deu um monte de mole ontem, entendeu? Agora tem que ser dito. A gente não vai dizer aqui sobre o pênalti. É um absurdo, cara. Com o VAR. Ô, Pedrosa, Né? Fala, Raíza. o Elan, aproveitando, né, que tá passando as imagens aí do jogo, tava passando a foto do Hulk também, o Cadu Souza aqui no chat, eu dei uma lida do que ele tava falando, e ele disse o seguinte, ó, o Danilo deu um tapa no peito, o Hulk deu um soco na cara dele, Pedrosa. Tá vendo errado, então? Mas então, eu não então o quê? assisti Expulsa esse os jogo. dois? Era isso? Eu acho que ele tá tentando justificar ali, né, que foi erro contra o Botafogo, por exemplo. Eu confesso que não assisti esse jogo, foi o único jogo que eu não consegui assistir ainda. Mas, como eu falei, há muita reclamação realmente do Botafogo em relação à arbitragem. Eu acho que em breve a gente vai ver o John Textor, por exemplo, se manifestando, tá? Raíza, Mas o ele vai ter jogo que se de manifestar ontem... sobre o gol anulado do São Paulo também, né? Mal Ele vai- anulado contra o ele Botafogo. vai reclamar Ou só ele se do manifesta Botafogo? sobre tudo ou não dá, né? Pra puxar só pro lado dele. É engraçado, mais uma vez, com todo respeito ao John Textor, que eu já falei aqui 1000 vezes, que ele fez um 2024 maravilhoso, não só no planejamento no sentido do elenco, do treinador, de ter conseguido ganhar o Brasileiro e a Libertadores, que eu acho que é uma coisa Quase prática, pipocou, né? quase impossível e tudo mais. Chegou uma hora que quase Gente, pipocou. em vez do John Textor pensar que o Botafogo está sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro com um monte de erro de arbitragem para todos os clubes, ele tem que pensar, bota a mão na cabeça, caraca, será que eu realmente dei mole em jogar 3 meses de temporada fora? Isso ele não vai pensar, né? Ele não vai pensar que o técnico hoje, que tem 7 jogos, se eu não me engano, que o Renato Paiva tem à frente do Botafogo, é um técnico que chegou em abril, sendo que o que ele tinha que estar fazendo isso era em janeiro. Isso ele vai pensar? Ele vai pensar E não que... era a primeira opção. Ele vai pensar também que o time dele piorou, porque o time dele piorou. Olha o banco do Botafogo. Olha o banco do Botafogo e compara com 2024. É uma discrepância enorme. O Botafogo tinha Tietê, Piorou. Eduardo, Tiquinho Soares, Marçal, Danilo Barbosa, Cuiabano, o próprio Matheus Ponte, tudo no banco. Tudo no banco. Eram opções. E ainda no time titular Jogadores que tinha... faziam gols. Exato. Tinha Luiz Henrique e Thiago Almada. O Botafogo piorou e muito em relação a 2024 para 2025 e gastou 500 milhões de reais em contratação. Então, assim, em vez de ficar pensando em culpar a arbitragem, bota um pouco na mão na consciência que o Botafogo hoje é um time que está 3 passos. Eu tinha falado 1 passo, né? Não, ele está 3 passos atrás dos seus principais adversários, que teoricamente seriam Difícil Flamengo, correr atrás, hein? Palmeiras e Internacional. Bota a classificação pra gente Brasileiro Ô, já Pedrosa, foi, amigo. É difícil. Já foi. Eu acho difícil Já foi. recuperar pela situação que o Botafogo está. Não é um time decisivo. O Flamengo às vezes peca na finalização. Eu acho que sim, o Flamengo tem que melhorar essa parte. Mas não é um time que você vê que vai brigar. Pode mudar muito, vai ter que mudar muito. E a gente avisou, Ilan. A gente avisou que ele não era a primeira opção, nem era nem a terceira opção do Botafogo, o Renato Paiva. E a gente falou, olha, tá contratando um cara que vai ser contestado. Você lembra disso? Lembro muito. E a gente E tá jogando fora e 3 parecia que meses tava da temporada. secando, não é. E aí eu te falo, em 2024, ele contratou bem, beleza, e ainda quase pipocou. Chegou a ter uma época que o pessoal soltava vídeo, pipoca, não sei se vocês lembram. Sim. O Botafogo tava quase pipocando, aí deu uma reviravolta, conseguiu ganhar, o Palmeiras também fez força para não ganhar o campeonato. A verdade é essa, os outros times fizeram força para não ganhar o campeonato, vocês sabem disso. E aí, para completar, o Botafogo, olha só, hein, na final da Libertadores, com 40 segundos de jogo, tem um jogador expulso. Então, a tragédia poderia ter sido grande em 2024. Não foi, deu tudo certo, foi campeão. Agora, 2025 é um show de incompetência. E aí, faz esse absurdo desse planejamento e agora quer jogar pra galera falar de arbitragem. A arbitragem tem erro pra todo lado. E toda hora agora, então vai procurar inteligência artificial, vai botar os robozinhos lá pra fazer o trabalho e você mantém o técnico que vai levar vocês aí. Se bem que às vezes nem é culpa sua do técnico. Não dá nem pra culpar só o técnico, A não. culpa é dele que planejou Não dá errado. pra culpar Agora, só o não
não é o técnico que se esperava É. para um time que tinha que defender título do Brasileiro e Libertadores. Eu, sinceramente, acho que fica um ano muito complicado pro Botafogo. E olha, hein, 500 milhões de reais em contratações e esses ativos vão desvalorizar. E ano passado ele não falou em arbitragem, né? Ano passado o assunto saiu da pauta lá do Texas. Ah, ganhou, né? Ganhou, aí ele não tocou no Aí- assunto. Cadê os superchats que estão pendurados aí? Olha a classificação na tela aí, galera. Palmeiras conseguiu pular na liderança, fez o gol, né? Fez a vitória lá contra o Fortaleza, conseguiu defender o pênalti no finzinho lá, que daria a igualdade com o Flamengo. O Palmeiras tivesse empatado, estaria junto com o Flamengo e o Flamengo na frente. O Flamengo teria ficado realmente como líder do campeonato se o Palmeiras tivesse tomado aquele gol. O Fluminense perdeu a chance de assumir pelo menos a vice-liderança ao empatar em casa com o Vitória. E lá no Z4, olha lá, Santos, Grêmio, Bahia e Sport, hein? O Vasco hoje é o 8º colocado com 7 pontos, com o ponto conquistado contra o Flamengo. E o Botafogo é o quarto ali. Tá em 14º lugar o Botafogo. O Botafogo é o 14º lugar, é isso, 14º lugar com apenas 5 pontos em 5 jogos, né? Se isso aí é uma campanha esperada do campeão da Libertadores, do campeão brasileiro, já não sei mais nada. Tá 8 do Palmeiras, ô Ilan. É disso que a gente tá falando. Não é só sobre ele ter 5 pontos. É se você pensa em disputar o Campeonato Brasileiro e tem 5 Já tá rodadas meio e complicado. você tá com 8 pontos de distância do líder, amigo, você não vai disputar o Campeonato Brasileiro. É só isso, pô. É só isso. E a Sábado tem temporada Botafogo começou, e né? Fluminense. Fala, desculpa, Raíza. Temporada, né? Não, e o momento do Botafogo rateando justamente quando a temporada começou. Tanto o Textor falou, a direção do Botafogo falou que a temporada começava só agora, mas o Botafogo começou muito mal a temporada. Nesse início de campeonato, sempre início de campeonato brasileiro, eu não olho muito para a posição na tabela, não. Eu olho mais para a questão dos pontos, realmente. O Pedrosa foi muito feliz nesse destaque. É uma diferença já muito grande para o Palmeiras. O campeonato do Botafogo tá escapando de ser a briga pelo título. Botafogo pega quem? Fluminense, sábado. Ah, é? No Newton Santos, à noite, 9 da noite. Arrisco dizer que o Botafogo não ganha. Só que o Botafogo ganhou os últimos 7 jogos contra o Fluminense. Esse jogo é empate ao Fluminense. Anota o que eu tô te falando. No Newton Santos? E o Botafogo Sábado, 9 da vai noite? ficar mais distante ainda. Bom, Flamengo e Pode Corinthians, acontecer. eu acho que o Flamengo vence o Corinthians. Acho. O Corinthians não ganhou do Sport, mas não foi essa Foi o de Sport, virada. o Sport chegou a estar ganhando de 1-0. O Depay tá jogando muito, mas o Corinthians não tem nomes interessantes e tal, Tá mas sem não tá. técnico, né, cara? Eu sem acho técnico. que o Flamengo ganha do Corinthians. Pode ser que não ganhe, beleza, mas eu acho que o Flamengo ganha do Corinthians. Tem que ver como é que vai voltar também de Quito. É no Maracanã o jogo? Mas são 4 dias. Eu falei, a minha pergunta pro Felipe, se quiserem colocar aí, a minha pergunta pro Felipe, a primeira parte da minha pergunta, tem o Matheus Gonçalves, mas a primeira parte ele fala sobre a questão dessa recuperação. Né? É importante isso. Vai catando aí, deixa eu ver o superchat. Cadê o Tá, superchat? coloca aí Bota na tela o superchat. Só Vamos lá. falar rapidinho. Jogo Fala, rápido, ô, Ilan. A questão do Flamengo, o Flamengo ganha do Corinthians, eu acho. Mesmo voltando da altitude, tem 4 dias que o Flamengo só joga no domingo. Volta na quarta, só joga no domingo. O Fluminense, se ganhar ou empatar com o Botafogo vai ficar com 5 ou 6 pontos ali, pertinho da zona. O Flamengo também abre uns 8, 9, dependendo do que acontecer, abre do Botafogo. Abre mais ainda do Botafogo. O Palmeiras pega quem? Vocês podem ver quem que o Palmeiras... Agora, vejo agora aqui. Porque aí, dependendo de quem o Palmeiras pegar, eu já te digo que você vai ganhar aqui agora. E aí, meu irmão, abrindo 10 do Botafogo, 10, 11... Acabou. Não pega nunca mais. Palmeiras pega o Bahia em casa. Acabou. O Palmeiras ganha do Bahia em casa. Palmeiras e São O Paulo. Palmeiras ganha, o Bahia tá na zona de E rebaixamento. depois pega o Vasco. Sendo que seria em São Januário, porém, o Vasco vendeu esse jogo. O jogo é no Mané Garrincha, 50-50. Ou seja, é mais uma chance do Palmeiras ganhar, porque campo neutro fica mais fácil ainda pro Palmeiras. Deixa eu ler superchat aí, bota aí na tela aí. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui, fortalecendo no feriadão aqui. Rogério Corrêa, primeiro tá perguntando, Pedrosa, cadê seu microfone do Mengão, hein? Eu vou ter que providenciar a troca desse microfone, cara. Não vai Manda lá ter pro jeito. Papa, manda pro Papa. Alexandre Quer Paca. comprar meu microfone? Pô, irado. Vamos fazer uma troca aí. Jogadas boas do Vasco, Léo Jardim, não é assim, não tá exagerando, Alexandre. Que mais? Bruno Soares, boa noite a todos. Ilão, Renato tem mais pontos do que futebol. Correr já é obrigação, pelo que ganham não mudou nada ainda. Sou fã da Raíza. Bruno, todo mundo é fã da Raíza, mas quero te dizer o seguinte, o Fluminense com o Renato até agora
É um futebol muito parecido com o que era com o Mano Menezes, só que com um pouco mais de disposição, um pouco mais de postura ofensiva, mas até a escalação é parecida. Fala, rapaziada, pausando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda uma mensagem de texto ou de áudio lida por IA ou com a sua própria voz, escaneando o QR Code aqui em cima. E aqui embaixo tem o Instagram do canal e tem o novo canal, o canal reserva, né, o 2.0, para caso esse aqui caia, você ter contato com a gente por esse outro canal. Ali em cima tem o Live Pix, ali em cima tem o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Se quer mandar aí uma mensagem, proposta de parceria, merchan, jabá aqui pro canal, manda lá. Assim como é parceiro do canal, a Fresa Corretora de Seguros. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem, né? Com o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, você tem cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, né? Para possíveis imprevistos com bagagem ou até imprevistos médicos, você liga para lá e eles te atendem e te dão aí uma cobertura, um suporte para você poder relaxar enquanto tem alguém resolvendo o pepino para vocês, tá? Aqui embaixo tem um link para cotação. Se inscrevendo ou contratando o serviço por esse link aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um membro do canal aí que te atenda e que seja cabe no seu bolso. R$3 por mês é bem baratinho, valor simbólico praticamente. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Então, bora continuar com o conteúdo que tem agora Sport TV para vocês. E teve reedição da final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo e dessa vez quem se deu melhor foi o Galo. O Glorioso levanta a taça de campeão da América. Em 4 meses, muita coisa pode mudar. O momento não é bom, não é positivo, nós sabemos disso. Mas a única coisa que eu posso falar é que não é momento de desunir, é momento de continuar unidos. Os resultados não estão a aparecer, portanto, a fase não é boa. O primeiro reencontro entre Atlético Mineiro e Botafogo desde a final da Libertadores não valia a taça, mas também começou com emoção. Olha só a bola pro Coelho, escapou da marcação, pode bater no gol, bate pra fora, tem desvio, escanteio, que chance! O Atlético foi melhor no primeiro tempo e quase marcou nessa cabeçada do Rony. O único lance de perigo do Botafogo foi nesse chute do Arthur. Mas a equipa demonstrou uma grande personalidade, esteve muito bem no jogo, muitíssimo bem no jogo na primeira parte. O Atlético Mineiro, numa ou noutra bola parada, criou ali situações de mais ou menos perigo. E foi numa bola parada que o Atlético fez o gol aos 3 minutos do segundo tempo. Coelho pro Galo! Os jogadores do Botafogo reclamaram de falta na jogada, mas o árbitro Ramon Abate Abel confirmou o gol depois da revisão no VAR. O Atlético ficou perto do segundo nesse chutaço do Natanael. E a situação que já não era boa para o Botafogo piorou depois dessa falta do David Ricardo. Cartão amarelo que virou vermelho. Com um atleta a menos, a partir de agora está expulso David Ricardo. Lance revisto no Mineirão. Com um a mais, o Atlético passou a dominar o jogo. E se não fosse o John... Palma, John! Gabriel Menino chegou batendo de primeira. 1-0. Primeira vitória do Galo no Brasileirão para aliviar a pressão. Hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também. E o momento nosso é um momento complicado, né? O do Botafogo também. Terceiro jogo seguido sem vitória. Nós queremos é seguir e, de facto, o que eu acho é que nós estamos a sofrer golos que são perfeitamente evitáveis. Este grupo já sabe o que é isso, já reverte, este clube já teve momentos difíceis, já reverteu, e, portanto, é isso que vamos continuar a fazer com o trabalho. Em 4 meses, muita coisa mudou. Opa, e bota muita coisa nisso, né? Não foi só o comando e o elenco do Botafogo, não. Parece que tem mais coisa mudando por aí dentro do Botafogo lá. O Botafogo foi largado
por 3 meses. Largado. O dono do Botafogo ignorou o Botafogo por 3 meses. O Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo campeão brasileiro, que o dono tem muito mérito nessas 2 conquistas, montou uma equipe no segundo semestre do campeonato do Tem muito passado. mérito por gastar o dinheiro, né? Porque o departamento de scout ali... Também, não, gasta dinheiro também, confia no departamento de scout, que acertou tudo praticamente no ano passado, esse ano não acertou tanto, né? Ainda? Talvez com um pouco mais de dificuldade também para trabalhar, mas enfim, óbvio que o dono tem mérito no ano passado, mas também tem responsabilidade no que acontece esse ano, porque não se pode largar, você não consegue, agora que está valendo, tudo bem, mas tem 3 meses para você se preparar para o agora que está valendo. Não dá para ser assim. Não é apertei o start, começou o jogo na hora que eu quero. Até porque você desmontou a parte ofensiva do time, vendendo peças importantes, então fica mais difícil para você retomar 3 meses depois, montando uma parte ofensiva e com um técnico novo também, que esse é um dos problemas do Botafogo, pedir para que o técnico dê solução a isso. Aí eu vou lá com o papo do Abel, tá? Tem alguns casos que realmente você não pode fazer nenhuma exigência ao trabalho do treinador. Você pode até criticar. Acho que a substituição podia ser essa, a escalação podia ser outra. Ok, mas... É que o Paiva tem uma questão, ele ainda não tem um trabalho consolidado que o credencia ser o técnico do time que acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores. Por outro lado, o Botafogo tomou não de todo mundo que quis. O torcedor não reclama do Paiva pelo último jogo, pelo jogo contra o Bragantino, pelo jogo contra o São Paulo, que de fato foram muito ruins. Reclama porque ele esperava que não fosse ele nesse momento à frente do Botafogo. Sim, mas o que o Botafogo tentou também como treinador... Os nomes que o Botafogo tentou era para tomar não de todo mundo mesmo, né? Assim, talvez tenha pensado um pouco alto. Enfim, se tem assim como o João Textor é muito responsável pelos títulos do Botafogo no ano passado, não é o principal responsável, mas porque ele não jogou, não fez nenhum gol, né? Não fez nenhuma defesa, nada, mas ele é muito responsável, tem sua responsabilidade. Eu diria que agora é mais responsável ainda. Então, não dá para faturar só. Ele, que é um mega empresário, tem que saber que tem que aparecer para resolver o prejuízo também. E o Lyon já está fora da Liga Europa. Lyon já foi. Agora o único Lyon que luta por alguma coisa... 6º colocado do Campeonato Francês. O único que luta por alguma coisa é o time feminino, ainda assim começou... tendo lá as suas dificuldades na Champions League, lá na semifinal. Bom, que o Botafogo consiga reverter essa situação e o Galo que entre no prumo aí. O Atlético que teve mudanças aí. O Cuca tirou Scarpa e deu indicativos de que não estava gostando de alguns jogadores, da atuação de alguns jogadores. Deu resultado. Hora de falar de Fogão, melhores momentos na tela. Fogão que perdeu um lance polêmico no lance do gol, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu tô achando que tá faltando alguma coisa ainda no nosso Fogão, hein? Tá faltando um brilho, tá faltando... O molho. Tá faltando algo a mais, assim. Mas ontem eu não achei o Botafogo que fez um mau jogo, não. Eu acho que o gol do Atlético é um gol que a gente vai falar aqui ainda. Eu acho que era uma bola... Não sei, eu acho vocês estranho. implicam muito com meus goleiros. Não, eu acho estranho. E não digo só o John, não, GV. Eu acho que um time como o Botafogo tomar um gol desse é um pouco delicado. Porque é um escanteio, uma bola muito fechada do Gabriel Menino, do segundo pau, o cara sobe sozinho. Enfim, eu acho que se você trabalhar melhor a bola parada defensiva, você tem chance de evitar esse tipo de coisa. Mas eu acho que num contexto geral, o Botafogo não foi tão mal assim. Até se comparado ao Atlético, eu não vi um Atlético muito superior ao Botafogo dentro do jogo, não. Só que você tem um jogador que desequilibra, que é o Hulk, e teve esse lance do Arthur foi brincadeira. Piada. Porra, ele mata a bola de uma maneira... Deu sorte, mas ela fica feição para ele finalizar. E sem sorte não atravessa uma rua também, né? Absolutamente. Eu acho que até os grandes jogadores precisam de sorte. Mas eu acho que o grande problema do Botafogo é a sequência que o time vem enfrentando, uma sequência ruim, uma sequência negativa, a pressão em cima do Paiva, e aí eu falo de fora para dentro, né, da torcida para dentro do campo, ela está cada vez maior, e se o Botafogo não voltar a vencer, eu acho que a situação dele vai ficar insustentável. A informação que a gente tem aqui, a diretoria do Botafogo ainda banca ele,
mas eu não sei até quando. O Botafogo, se eu não estou enganado, está uma derrota de igualar o número de derrotas totais do ano passado. E a gente está aqui, nem chegamos no meio do ano ainda. Quinta rodada do E campeonato. o time principal do Botafogo começou a jogar agora há pouco. Então é um número preocupante, embora as atuações, na minha avaliação, não sejam tão baixas, de tão baixo nível assim. Mas não está sendo suficiente. É preciso de uma melhora. E essa melhora ela tem que vir o quanto antes. Mas no meio de semana, se não ganhar a Libertadores, não, já e agora é o Estudiantes Estudiantes fora. É o Estudiantes na Argentina. Vai ser É complicado. difícil. E assim, Bigode, quando a gente falava isso aqui, que aí o Textor, por ter moral no ano passado, por ter vencido 2 títulos impressionantes, né, de ganhar no mesmo ano, aí a galera acabava defendendo. Depois o torcedor botafoguense acabou entendendo que isso não foi bom pro Botafogo. O que você tá falando do molho, é a sequência. O Flamengo é cheio de estrela. Ainda não tem essa sequência. Oscila. O Palmeiras oscila. Tô falando os times que estão ali no patamar do Botafogo. O Inter, que fez um bom início do ano, oscila. Ô, Fernandão, não tem jeito. Não dá pra você achar que você vai começar a competir em abril e vai chegar em julho ou em junho na frente dos outros. Pode ser que o Botafogo engrene, porque o time é bom no final do ano. Mas ontem, também acho que o John é uma bola que o John não toma, porque ele é muito bom. Se não fosse o John também ontem, ele é 3-4 também. E não dá pra tapar o olho pra isso, como foi o Racing. O Botafogo foi humilhado pelo Racing dentro do Newton Santos, lá e cá, na Recopa Sul-Americana. Ontem, beleza, teve chance e tal, mas o John fez uma sequência de defesa absurda também. Então, assim, tá muito exposto esse Botafogo. Muito exposto. Principalmente depois que teve um jogador a menos, o Botafogo acabou tendo... Porque não abdicou de tentar fazer o gol, mas a mesma coisa que eu falei do Flamengo. O Botafogo precisa de um protagonismo maior de outros jogadores. Eu acho que Savarino e Igor Jesus estão um pouco sobrecarregados. O Arthur fez um jogo interessante, mas pelo que ele foi contratado, precisa de mais. Precisa que ele decida. Teve uma bola que ele recebeu, um passe de primeira do Igor Jesus, que ele... Acontece, né? Um ser humano, mas ele não pode não dominar aquela bola bem. Era a chance clara de gol do Botafogo. O Matheus Martins precisa ser um pouco mais determinante e o Botafogo precisa estar mais atento a essas bolas cruzadas na área para não tomar gols assim. Concordo. Não, vamos ver o lance da expulsão. A gente tem 1 minutinho e meio. Bota a expulsão aí para os meninos olharem também. Fernandão e Amêndola, lance da expulsão. Corretamente. Eu acho que o árbitro errou porque ele deveria ter expulsado de imediato. Porque ele não precisava ter ido ao VAR. Eu acho que o Gregor ali atrás ele não chegaria. O Hulk ia sair na cara do John e teria grande chance de fazer Mas aí eu vou defender. Teve lance igual no Carioca, no Brasileiro, que o cara deu só um amarelo. Estão errados. E o cara errou. Que é a nossa teoria. Lance idêntico, critério diferente. Ano passado, Flamengo e Corinthians, né? O Química Arena, Gustavo Henrique no Arrascaeta. Arrascaeta ia sair livre. Mais na cara ainda. Pois é, só que foi um pouco mais lateral. E o Arrascaeta o Arrascaeta dá o tapa pra dentro da área. Exatamente. Como que o juiz que tá a 1 metro não vê o cara do VAR ver? O juiz tá a 1 metro, 2 metros. Esse é igual o lance do Fluminense. O cara tava bem posicionado. Mas não vamos também caçar as bruxas. David Ricardo fez um bom jogo ontem. Isso aí. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Se tiver uma sequência, pode entregar mais. Antes de a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro começar, a Comissão de Arbitragem da CBF orientou em um treinamento que o VAR seja menos interventor. E o árbitro de campo foi estimulado a pedir para ver o monitor para confirmar algum lance que ele não tenha percebido. Mesmo assim, a polêmica continuou. Na vitória do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, jogadores do Botafogo reclamaram de falta antes do gol de Coelho. O VAR entrou em ação e chamou o árbitro de campo, que não tinha visto o contato de Lianco nas costas de Jair e quis acompanhar o lance, mas confirmou o gol após a revisão. Mais tarde, os cariocas ainda ficaram com -1. David Ricardo derrubou o Hulk. O árbitro deu amarelo e depois da revisão do VAR, trocou o cartão por um vermelho. 1-0 e primeira vitória do Galo no Brasileirão. Já a equipe de Renato Paiva não vence há 3 jogos na competição. Então é isso, pessoal. Tivemos aí uma boa notícia, né? Que é o Barbosa, que segundo o canal não, né? O blog do Diogo Dantas no Globo, o Botafogo fez exames médicos no Barbosa e não conseguiu atestar, conseguiu diagnosticar nenhuma contusão muscular. E ele já está preparado para jogar contra o Estudiantes, né, amanhã, lá em Avejaneda, na Argentina. Botafogo que está aí para esse jogo sem o Bastos já. E para o jogo contra o Fluminense no final de semana sem o Bastos e sem o David Ricardo, ficaria bem prejudicado, bem desfalcado na defesa, né? No sistema de defesa, na zaga em si, né?
especialmente. Teria que usar aí Marçal, Danilo Barbosa e etc. improvisados. Pelo menos a zaga titular de momento, que é Jair e Barbosa, estaria aí em campo preservada. Teremos até apenas que improvisar no banco de reservas para essa zaga, caso precise mexer. O que é bom, tá? Pelo menos uma boa notícia nesse mar de notícias ruins. E é aquilo, como eu já tinha falado aqui, dado destaque, várias aspas e vários asteriscos, né, quando eu falava, eu não sou muito favorável a demitir técnico rápido, mas caso o Textor fizer o que eu acho que ele não vai fazer, aí você destaca bem esse acho que ele não vai fazer, bem destacado, ele demita o Paiva, eu não ficaria triste. Por que eu falava isso direto, destacando bem o eu acho que ele não vai fazer? Porque daí, informação do Globo dizendo que, e também a Raíssa Simplício do Placar Aberto, reforçando que, segundo fontes, né, a diretoria do Botafogo tem muito, quer dizer, o Paiva goza de muito prestígio com o staff do Botafogo, então ele dificilmente vai sair do Botafogo nos próximos episódios desse capítulo. O que é preocupante, porque a não ser que o time comece a jogar bola, o Botafogo enfrenta Estudiantes e com esse futebolzinho vai perder para o Estudiantes. Se arrancar um empate lá, meu irmão, estoura fogos, é um resultadaço. Não pelo futebol apresentado atualmente, mas porque é sim um bom resultado. A gente vai aí a 4 pontos, né? Tendo aí 3 jogos pela frente, 1 fora de casa contra o Carabobo e 2 em casa. Então a gente consegue um bom resultado e tem um bom cenário para se classificar. Mas se perder e o Alaú ganhar o Carabobo, a Laú vai a 9, Botafogo vai continuar com 3 e o Estudiantes vai a 6. Aí complica bastante. A gente pode encarar a Laú e o Estudiantes, tudo bem, em casa, no Newton, ok, mas com ambos lutando pelo empate. Com empate classificando ambos contra o Botafogo. O que complica demais a nossa vida. Então, a gente pode, se o Paiva não conseguir arrumar esse time rápido, a gente pode ser virtualmente eliminado da Libertadores e ter mais um tabu aí, caindo, né? Depois do tabu contra o Red Bull, os times paulistas, né? O São Paulo, o Galo, agora, vários tabus caindo, a invencibilidade de tantos meses e tantos jogos no Brasileirão sem perder, acho que 18, 19 jogos sem perder no Brasileirão, tudo isso foi caindo, né? Temos aí o Fluminense, que é o maior freguesaço da era SAF. Botafogo, desde que virou SAF, tem uma derrota pro Fluminense. Depois disso, foi lá no primeiro jogo do primeiro turno de 2022. Depois empatou no segundo turno. E de 23 para cá foram só vitórias do Botafogo. Só vitórias no estadual e no Brasileirão, em sequência. Acho que tem esse empate no segundo turno do Brasileirão de 22. E essas acho que são 7 ou 8 vitórias direto do Botafogo, diretaço. Deixa eu ver. São 3 no 2023, mais 3 em 24 e mais uma agora em 25, ou seja, são 7 vitórias seguidas. E pelo jeito que está andando a carruagem, com esse futebolzinho apresentado, o Botafogo vai pegar o Fluminense, e pode ser no Tapetinho, no Maracanã, em Brasília, em Marte. Acho difícil ganhar. E pode ver mais uma invencibilidade caindo, né? Fazer o quê? Torcer para as coisas se arrumarem o mais rápido possível. Tá bom? Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Ciro Fogão. Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia ele e pode mandar mensagem de texto, ou esse texto ser lido por uma IA, né? Com a voz do Silvio Santos, do Bob Esponja, do William Bonner, do Mano Brown, né? Quem você quiser. Ou até, dependendo do valor, um áudio seu gravado com a sua voz. Né? Aqui embaixo temos o link do nosso Instagram e o link do nosso canal 2.0 Reserva. Lá você tem vídeos mais curtos e shorts. E no Instagram você tem vídeos, lógico, muito mais curtos. E Reels e Stories para você acompanhar. Todo dia tem conteúdo. E principalmente, por lá, vocês saberão, caso esse canal caia e suma do nada, né, que isso pode acontecer. Tomamos um strike, com mais 2, a gente perde o canal. Mas se isso não rolar, beleza. Mas se rolar, é por lá
que tu vai ficar sabendo, né, do acontecimento. Nós temos ali em cima, antes, né, temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nesse quesito. E ali em cima tem o Pix do Fogão, aqui do nosso Notícia do Fogão, que é o rafoguense10@gmail.com. Nosso também e-mail para contato, que se você quiser mandar proposta de parceria, de merchan, de jabá, de publi, para fazer aqui no nosso canal, divulgar seu produto, seu comércio, né? Você manda, a gente troca uma ideia. Se for uma proposta boa para ambos, a gente fecha a parceria. Assim como hoje temos o parceiro, né? Aqui do lado é a Fresa Corretora de Seguros. Com eles você pode ser mais seguro, mas mais preservado, prevenido contra imprevistos. Ela tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular e tem o seguro viagem. Tem aí um feriadão rolando, quer viajar, ou então julho tem férias escolares, com a criançada viajar para fora do Brasil. A Fresa Corretora de Seguros tem o seguro viagem internacional, com cobertura global em português, né, 24 horas por dia. Então tu pode estar lá nos Estados Unidos, deu um pepino com a sua bagagem ou um imprevisto hospitalar, você liga para os atendentes de primeira qualidade da Fresa, né, top A do mercado, e eles vão te atender e com eficiência vão corrigir, reparar aí o seu imprevisto, o seu problema aí, o seu pepino, e você vai poder curtir sua viagem tranquilão, sem estresse, para descansar e relaxar. Então, aqui embaixo tem o link deles, que você, por esse link, fazendo cotação e contratando o seguro deles, você ajuda o canal, tá? Ficamos por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!